Vocês me veem? Vocês estão conseguindo me ver aí? Tive uma dificuldade técnica, é a primeira vez que eu faço uma live. Agradeço a paciência de vocês em esperar. E olha que a gente testou hoje mais cedo, mas é sempre assim, né? Primeira vez, marinheiro de primeira viagem é isso. Então, peço perdão para vocês pelo pequeno atraso aí. E a gente vai começar, então, o nosso papo. Esperar mais um pouquinho, tem gente que está entrando, mais uns 2 minutinhos aí. Tem gente que está pegando o endereço lá, né? Vou colocar lá no meu Facebook também. Apagar os outros posts com os links errados aqui, né? Então pronto, vamos lá. Primeiro eu queria agradecer imensamente o convite, né, do Centro Cultural UFG para fazer essa live com vocês. A gente está no ar nesse programa que chama Lives Cultura no UFG. Ele é transmitido pelo canal do YouTube UFG Oficial, pelo YouTube do Centro Cultural UFG e TV UFG. Eu agradeço o convite do Centro Cultural UFG, da PROEC e dos parceiros do Centro Cultural UFG, que é a SECOM UFG, a Rádio Universitária e a TV UFG. E muito especialmente a professora Flávia Cruvinel, que teve todo esse cuidado de fazer o convite, explicar como que funcionaria a live, e hoje à tarde fez esse teste comigo para que funcionasse. A gente teve um probleminha, mas eu consegui entrar no ar aqui com vocês, né? Explicar também que essas lives elas são a promoção do Centro Cultural UFG e da PROEC UFG, porque o Centro Cultural está parado por causa do Covid-19, então é necessário que essas atividades elas migrem durante esse tempo para esse espaço, mas vai haver um reagendamento das atividades do Centro Cultural UFG, logo que a gente passar esse momento complexo que nós estamos vivendo na existência. Então, me apresentando para quem não me conhece, eu sou o Ciberpajé, também conhecido como Edgar Franco. Eu sou artista transmídia e tenho uma formação na área de artes. Eu fiz a graduação em arquitetura na UNB, depois eu realizei o meu mestrado em multimeios no Instituto de Artes da Unicamp e o doutorado em artes na USP. E eu concluí em 2011 meu primeiro pós-doutorado em arte e tecnociência na UNB. E agora, em 2020, eu estou concluindo o meu segundo pós-doutorado lá no Instituto de Artes da Unesp. E eu sou um artista que trabalho com múltiplas mídias, mas a minha base são os quadrinhos. Eu comecei a construir, a pensar, a me imaginar como artista, criando narrativas quadrinísticas. Então, a relação minha com o desenho e com o ato de narrar que dá início à construção minha de ser enquanto artista. E durante essa minha trajetória, eu tenho 48 anos de idade, eu digo que eu sou alguém que dedica a maior parte do tempo da minha vida para a arte. Às vezes tem muita gente que fala, nossa, Edgar, como você consegue produzir tanta coisa, fazer tanta coisa? Eu digo, a minha diversão é o processo criativo. E eu procuro, hoje eu vivo uma vida em que eu procuro cada vez mais organizar o meu tempo, organizar a minha vida para conseguir produzir arte no maior tempo possível. As pessoas falam assim, Edgar, você é um
professor, pesquisador, e o seu hobby é ser um artista? Eu digo, não. É o contrário. Eu sou um artista e o meu hobby é um hobby que eu amo, é ser um professor pesquisador. E eu vivo do meu hobby de professor pesquisador para não precisar macular o meu processo artístico, para não precisar vender o meu trabalho como um produto e ter que colocá-lo em crivos que possam complexizar, né, a minha criação artística. Isso, para mim, é algo fundamental. E eu amo o meu trabalho também como professor e pesquisador. Eu sou, há 12 anos que eu faço parte do programa de pós-graduação em Arte e Cultura Visual da UFG, onde eu oriento trabalhos de mestrado e doutorado que vão de uma perspectiva desde a questão da arte e tecnologia, chegando às narrativas híbridas e até as narrativas tradicionais, como as histórias em quadrinhos, a animação. Já formei muitos mestres, alguns doutores. Isso é algo que me dá muito orgulho. A UFG, a Universidade Pública, onde eu sou professor há 12 anos, é um espaço maravilhoso, onde eu posso exercer as minhas atividades criativas e como pesquisador de uma maneira impressionante. É tudo que eu sempre quis e sempre sonhei como pesquisador e como artista, esse espaço que eu tenho na Universidade Federal de Goiás. Então, é uma grande honra. Eu batalhei a minha vida também para estar nesse lugar onde eu estou hoje e é uma alegria. Eu acho que a gente tem sempre que louvar, nesse momento complicado, louvar a importância das universidades públicas como um espaço de livre pensamento. A gente está vivendo um momento muito complicado. Eu venho discutindo nos meus trabalhos a questão do pós-humano há pelo menos 20 anos. E mais detidamente a questão da extinção da nossa espécie no planeta Terra há pelo menos uns 10 anos. E aí, quando esse momento que nós estamos vivendo ele chegou, eu vou ser sincero para vocês, ele não foi uma surpresa para mim. Só que eu queria que ele não chegasse, eu queria que ele demorasse a chegar. Mas eu sabia que ele chegaria, eu não tinha dúvidas que ele chegaria. Eu acho que nós, enquanto seres humanos, e é importante, antes de iniciar, falar do meu trabalho, falar um pouco sobre isso, sobre essa contextualização do meu pensamento, e é para onde o meu trabalho caminha, tanto nos quadrinhos quanto na performance, pensar que nós, enquanto espécie, nos distanciamos profundamente da noção de que nós somos animais. Se nós pensarmos num ser humano no fim do século XVIII, metade do século XVIII, que morasse na maior metrópole, que era Londres, maior metrópole europeia, ele, com uma caminhada de menos de 10 minutos, ele estaria numa floresta. Hoje, nós vivemos em cidades que as pessoas não têm contato com a natureza durante a sua vida inteira, a não ser algumas árvores na rua, né, o contato é mínimo. E nós fomos nos distanciando dessa noção, dessa importante noção de que nós somos animais, nós somos entes naturais, nós necessitamos profundamente dessa conexão profunda com Gaia, com a Mãe Terra, para que nós existamos em equilíbrio. E essa desconexão com Gaia, com a Mãe Terra, o que ela acabou fazendo com a gente? Fazendo que nós nos tornemos cada vez mais individualistas, né? A empatia, ela vai diminuindo. Então, toda essa questão de você se reconhecer no outro, isso vai diminuindo. À medida que eu vou me afastando, né? Hoje o pessoal fala, tem criança que não sabe de onde veio o leite, não sabe de onde vêm as frutas, né? Não sabe que aquilo vem de um animal, a carne do animal vem embalada, eu não sei de onde veio esse animal. Então você não tem noção desses ciclos naturais complexos que regem todo esse sistema vivo, como diz o James Lovelock, o inglês que passou dos 100 anos de idade agora, um pesquisador sensacional, que chama, né, que vai ter essa teoria de que Gaia é um sistema vivo sinergético, em que todas as espécies elas se interconectam. E o que vai acontecer? Essa interconexão
dessa interconexão depende o equilíbrio. E a espécie humana foi se distanciando, nós fomos nos esquecendo, né? E a gente foi se tornando cada vez mais ególatra. E aí a gente entra nessa era das redes sociais também, que tem um lado pernicioso, que é o lado desse ego, que ele se torna algo ainda mais penetrante. Por quê? Por que o ego se torna algo mais penetrante? Porque, em certa medida, em nosso cérebro reptiliano, nós trabalhamos com a questão da recompensa. E as redes sociais, elas usam a estratégia do like como uma estratégia de sedução. E hoje o pessoal já está fazendo pesquisa mostrando que se a pessoa posta alguma coisa e o número de likes, o número de pessoas que vê a publicação é menor do que ela esperava, ela já vai soltar algumas substâncias no corpo que vão deixar ela num estado de semidepressão. Então, é uma relação muito complexa com esses espaços que nos tornam ainda mais autocentrados, que criam bolhas, que dificultam a empatia, nossa relação empática com o mundo. E o grande problema desses espaços, talvez o problema mais crucial deles, é que eles são desenvolvidos a partir de uma perspectiva de Skinner e Pavlov, dos psicólogos que analisavam o estímulo-resposta e que perceberam que um estímulo que é dado positivo, ele gera reações. Agora, um estímulo negativo, ele costuma gerar, às vezes, mais reações ainda. E aí, o que o algoritmo dessas redes sociais ele trabalha? O estímulo negativo. Então, tudo aquilo que te entristece, que te chateia ou que te deixa com raiva, vai fazer você agir na internet, vai fazer você postar, repostar, replicar. E muitas vezes aquilo que te deixa bem, você dá uma curtida ali, mas você não passa para frente. Então, passem a observar, né? Isso é um livro do James Lanier, que é o cara que criou o conceito de realidade virtual, um grande pensador do Vale do Silício, que ele fala, que acho que é 10 razões, o nome do livro, se não me engano, 10 razões para abandonar as redes sociais. E ele vai falar como que funciona esse algoritmo e vai nos mostrar como nós estamos sendo ludibriados e entristecidos por esse universo das redes sociais. Então, eu não digo que tem que largar as redes sociais. Eu estou nas redes sociais. Só que eu acho que a gente tem que usar as redes sociais com mais reflexão. E nós estamos nesse momento crucial. E aí, o que vai acontecer? Tem todo mundo está falando, o mundo vai ser o mesmo? Não vai ser. Tem gente que está dizendo, as pessoas nem vão mais dar um aperto de mão, ou isso vai começar a se tornar uma coisa mais complicada. Tem teóricos, filósofos, dizendo que o corpo passa agora por uma transição maior ainda. As pessoas já estão, por exemplo, fazendo muito menos sexo do que faziam, né, nas décadas passadas, e agora talvez vão fazer menos ainda. Né? O sexo virtual vai se tornar, às vezes, o sexo mais praticado de todos. Então, é uma transição muito complexa. Boa noite a quem está entrando, chegando aí agora. Então, é uma transição muito complexa, é muito difícil da gente se preparar emocionalmente, fisicamente, sensorialmente para o que está acontecendo no mundo. Mas nós temos que nos preparar. E aí eu acho que a arte é um canal muito especial para a gente refletir sobre o que está acontecendo. E eu venho criando trabalhos que discutem essa problemática há muito tempo. Né? Um trabalho meu que é muito conhecido, alguns de vocês que estão aí devem conhecer, que é o Bio-Cyberdrama Saga, que é um álbum que foi feito em parceria com Mozart Couto, um artista premiado internacionalmente dos quadrinhos, e é um calhamaço de 270 páginas, em que eu apresento o universo ficcional que eu criei, que é a Aurora Pós-Humana, e eu falo nessa história sobre um jovem que vive num mundo de transformações profundas causadas pelos processos tecnológicos, depois de um colapso. Né? E as reflexões, elas permeiam muitos dos territórios que nós estamos passando nesse momento agora. Por exemplo, eu mostro uma sociedade hipertecnologizada, só que ainda com visões arcaicas do sagrado. Visões muito arcaicas do sagrado. E eu penso que nós estamos vivendo esse momento. Nós estamos vivendo um momento em que
certas religiosidades simplórias, elas estão crescendo profundamente, ganhando um poder inimaginável no contexto da cultura. E essas religiosidades, elas são baseadas em uma visão simplória de mundo, maniqueísta, uma visão muito inocente da realidade. Só que as pessoas, como a gente tem um grande problema cognitivo, educacional das pessoas na contemporaneidade, principalmente num país como o Brasil, infelizmente, elas se sentem num território seguro quando elas penetram dentro dessas religiões, que são religiões com muita simploriedade de visão de mundo. É uma segurança, porque o mundo hoje está muito complexo. Você começa a falar, por exemplo, de toda a diversidade cultural, de toda a diversidade sexual, né, da aceitação de todas as diferenças, das complexidades, essas pessoas se assustam. No fundo, a grande parte das pessoas tem medo. Elas têm medo do que está acontecendo no mundo. E aí você tem uma ascensão, e eu falo disso aqui, né? Hipertecnologia, por um lado, algumas pessoas que conseguem lidar com a complexidade, mas, no geral, o medo da complexidade, a simploriedade da visão, de uma visão do sagrado, né? Eu acho que até o monoteísmo é muito pobre. As culturas ancestrais milenares em que você tinha muitos deuses, você encontrava tantos arquétipos que você poderia tentar imitar, se refletir. Aí o monoteísmo, só de ser monoteísmo, ele já é altamente simplório. Aí você chega em certas categorias do monoteísmo contemporâneo, vocês sabem do que eu estou falando, você trata do demônio, de tirar demônio, de colocar demônio e de Deus curar ou matar. E aí, por isso que você tem a ciência ficando em segundo plano, no momento contemporâneo, e no álbum a gente tem isso também, no Bispo Bedrama Saga, a ciência vai perder diante dessa religiosidade muitas vezes, essa religiosidade aí brutal, ela vai substituir a razão científica, mesmo num contexto hipertecnológico, né? Então, aconselho vocês, se tiverem interesse, o Bispo Bedrama Saga é um álbum em que, inclusive, a parte inicial dele, as 50 partes iniciais, eu apresento o universo ficcional que eu criei, que é a Aurora Pós-Humana, que é o universo que eu continuo trabalhando até hoje nas minhas HQs. Aqui, um HQ mais recente, em que o processo criativo já trata de elementos que envolvem questões do avanço tecnológico e de uma ruptura desse avanço, chegando, então, num crepúsculo em que nós vivemos um planeta distópico, a espécie humana já acabou, a espécie pós-humana de seres híbridos está acabando e a biosfera está também acabando, devido a essa degradação realizada pelo ser humano, que é ecos humanos. Então, nessa história aqui, eu já situo o planeta numa pós-catástrofe. E nós estamos falando, então, de um pós-humanismo, pós-catástrofe. E aí as pessoas retornam a uma cultura arcaica. Elas retornam à cultura arcaica. Como que é essa? Tudo tá funcionando aí para todo mundo? Tudo ok? Parece que tem gente que falou que caiu. Caiu? Vocês me escutam? Me escutam? Respondam, por favor. Alô? Vocês estão me escutando? Quem está aí? Estão me vendo? Tudo ok? Estão aí? Beleza. Então vamos continuar. Então o que eu estava dizendo é o seguinte: essa história ela já situa a nossa espécie como exterminada, e aí você tem uma cultura arcaica. É interessante porque o Lovelock diz o seguinte, que pode vir um colapso por aí da cultura humana, em que vai ser necessário que a gente tenha uma espécie de Bíblia, mas não é uma Bíblia de religião, é uma Bíblia que nos ensine a realizar coisas simples, como construir uma casa, como construir um motor, como fazer um forno e coisas do tipo.
E ele diz que tem que ser impresso, porque a cultura digital pode acabar. É o James Lovell, quer dizer, um retorno ao arcaísmo, porque nós estamos aí exterminando o planeta e esse momento de ruptura, que talvez esteja próximo, climático, o cataclismo, ele pode vir a levar-nos a esse momento de arcaísmo, de retorno ao arcaísmo. Só que esse álbum ele traz também algo interessante. Primeiro, a história ela é muda, é uma narrativa muda, você não tem nenhuma fala. Então são dois personagens híbridos de humano com lobo-guará. Eles vivem em uma espécie de ilha no deserto, onde existem algumas árvores frutíferas, que eles comem dessas árvores, esses dois seres, e eles vão viver um dilema nesse contexto, até que um deles vai ter uma experiência de atavismo que vai mudar toda a história e toda a visão de mundo dele, que é justamente quando ele, por fome, por não ter o que comer, ele vai comer o cogumelo Psilocybe cubensis e ele vai ter uma experiência enteogênica, psicodélica, e essa experiência vai reconectá-lo a esse lado profundo, animal e cósmico, e ela vai mudar a relação desse ser com o seu contexto. Interessante que esse álbum, toda a narrativa dele é inspirada em uma experiência que eu tive com o enteógeno, com o Psilocybe cubensis. E nós temos feito pesquisas no contexto do UFG, pesquisas sérias. Nós conseguimos a aprovação de um dos meus doutorandos, que é o Matheus Moura, que ele desenvolveu uma tese de doutorado investigando as histórias em quadrinhos visionárias, histórias em quadrinhos em que artistas usam técnicas de expansão da consciência, de estados não ordinários de consciência, para conseguirem atingir outras formas de percepção e criação. E aí nós conseguimos que esse trabalho fosse aprovado no comitê de ética do UFG. Eu, além de orientador, também era partícipe da pesquisa e artista. E nós conseguimos utilizar dois métodos aprovados pelo Conselho de Ética, que foi a ayahuasca e a respiração holotrópica. E criamos um álbum em quadrinhos, que é esse aqui, que é o Cartografias do Inconsciente, uma publicação com vários autores, e em que as HQs têm roteiro do Matheus e algumas têm participação minha com ele, e algumas são minhas, só minhas também, a partir dessas experiências. Mas eu tenho feito essas experiências já há muito mais tempo. A oficialização dessas pesquisas na UFG, ela veio com essa pesquisa desenvolvida por esse doutorando. A gente conseguiu essa oficialização da pesquisa, mas a pesquisa é muito anterior, né? E as discussões, elas fazem, no caso das minhas criações, esse choque entre o momento que nós vivemos, a ideia de pós-humano, de hipertecnologia, e também essa ideia da possibilidade da gente se reconectar com a nossa essência animal, se reconectar com o planeta e compreender que nós somos parte dessa teia complexa que é o planeta Terra, para podermos mudar a nossa visão egoística, egocêntrica. Uma outra coisa que eu gosto sempre de dizer é: os criadores de mundos, eu conheço muitos criadores de mundos, eles não fazem guerra. Os criadores de mundos ficcionais não são obcecados por dinheiro, nunca são. Quem cria mundo ficcional não é obcecado por dinheiro, não faz guerra. E essas pessoas, com o tempo, elas vão desenvolvendo grande empatia. Porque quando você cria um personagem, para que esse personagem tenha profundidade, você tem que entrar na alma do personagem. E quando você entra na alma do personagem, o que acontece? Você acaba sendo um pouco aquele personagem. E aí você se torna mais humano, mais empático. Você aprende a compreender as diferenças, as complexidades humanas. Eu digo assim, que os jovens, as crianças, deveriam ter uma disciplina obrigatória, que é a criação de mundos ficcionais.
para que eles possam criar milhares de personagens e poder entrar na pele desses personagens e desenvolver internamente a empatia. Então, um criador de mundos é sempre um empata. No Biociberdrama, por exemplo, eu criei mais de 100 personagens. E eu tive que entrar profundamente na essência desses personagens para dar dignidade, para dar força a esses personagens, para que eles tivessem uma dimensão verdadeira. E eu digo que eu me tornei ciberpajé por isso. Essa história de ciberpajé, por que é ciberpajé? Você é guru de alguém? Você quer montar uma seita? Vocês já viram, quem está aqui desde o começo, já viu que a última coisa que eu quero é montar uma seita. O que eu quero é justamente o contrário disso. É que nós façamos as nossas revoluções individuais. Nós sejamos nossos próprios deuses. Que nós não estejamos presos a ideologias, a outras visões de mundo, a outras cosmogonias. Nós temos que ser nossos próprios deuses. Né? Isso não é uma coisa egóica, egocêntrica. Não é nada disso. Quando eu falo isso, é o seguinte: nós conseguimos ter a noção de que nós somos responsáveis por transformar a nossa realidade. E por isso que eu digo, a única revolução possível é a revolução do indivíduo. Todas as outras revoluções fracassaram. Todas as outras. Olha o mundo que nós estamos vivendo hoje. Olha o colapso total que nós estamos. Colapso de todas as ideologias, de todas as formas de pensar. Nós estamos num colapso absoluto. Como nos livrar disso? O caminho, para mim, é da auto-revolução. E a ideia de me tornar ciberpajé, ela é simbólica dentro do contexto da magia. Eu pratico magia ritualística, dentro de um contexto que o pessoal chama magia do caos. Eu criei, para mim, um universo mágico que é o universo da aurora pós-humana e que eu uso para criar os meus rituais de autotransformação. Então, a arte, para mim, é um grande ritual de autotransformação. Por isso que eu digo, para mim é muito mais importante o ato de criação artística do que a sua recepção. Não que eu não ame ver as pessoas lendo o meu trabalho, assistindo as minhas performances, gostando do que eu faço. Eu amo, mas isso não está em primeiro lugar. Em primeiro lugar é a transformação que o processo de criação realiza em mim mesmo. Ele realiza essa transmutação interior e a cada vez que eu crio, eu não sou a mesma pessoa. Por isso, desse ritual que eu criei de transmutação, em que o Edgar Franco ele ficou no segundo plano e o ciberpajé ele toma o primeiro plano. E nesse ritual eu criei chaves, que eu chamo de chaves da transmutação, que são reflexões filosóficas e visuais daquilo que eu pretendo ser a partir da minha transmutação. E o ponto-chave de ser ciberpajé, por que ciberpajé? Porque o que o pajé ele faz? O pajé de uma tribo, ele consegue conectar as cosmogonias das deidades com o mundo da realidade ordinária. E essa conexão, ela traz a cura para as pessoas. O que eu busco como ciberpajé é, através da criação dos mundos, me transformar enquanto indivíduo. Buscar a minha integralidade de ser. O que é integralidade? Integralidade, para mim, é você ter coragem de se assumir por completo. Eu gosto de brincar que essa figura que vocês estão vendo aqui, né, que usa essas roupas espalhafatosas, usa um tanto de anéis, né, colares, né, as minhas amadas camisetas de lobo. Essa figura é uma figura que ela vai emergir na minha vida a partir dos 35 anos de idade. Quando eu vou ter coragem, através dos meus processos artísticos, eu vou criando coragem de ser mais eu mesmo. Eu sempre quis ser, me aparentar assim. O pessoal fala, Edgar, mas você gosta de aparecer? Você se veste assim? Eu falo, devo gostar. Porque se eu não gostasse, eu não me vestia assim. Mas eu digo para vocês, isso é uma realização pessoal. É um prazer extremo me vestir assim. Né? Me mostrar para o mundo assim. É algo que eu queria para mim. Mas demorou para eu... Foi uma conquista pessoal. É parte dessa minha integralização.
dessa minha ideia de que nós temos que ser 100% nós mesmos. E digo, isso é a coisa mais difícil da nossa vida. Toda a minha arte discute isso. Toda a minha arte trata disso, né? Essencialmente. Mesmo quando eu discuto tecnologia, discuto fim de mundo, discuto todas essas coisas, eu estou tratando disso, né? Aqui mais um álbum que é interessante. Esse álbum aqui foi lançado pela editora Criativo, Enteogênicos. É uma obra que eu reuni 10 HQs e alguns HQforismos. A Daniele Barros está aí. HQforismos é um termo que foi inventado pela Daniele, incorporado por mim, e a gente tem trabalhado, que é uma ideia de uma HQ de uma página que envolve uma imagem e um texto aforístico. Daniele percebeu esse tipo de produção no meu trabalho e a gente começou a estudar e eu tenho produzido também. Então, esse álbum ele traz HQs e HQforismos, todos inspirados em experiências enteogênicas, principalmente com o Psilocybe cubensis, que é o cogumelo, que tem a psilocibina, e também com ayahuasca. Então, são histórias muito experimentais. O meu trabalho artístico, ele é altamente experimental, né? Então, são narrativas que saem do contexto do tradicional. As narrativas no Biociberdrama Saga e no Ecos Humanos são narrativas mais tradicionais, e aqui a gente tem narrativas um pouco mais explodidas, né? Elas são de outra dimensão conceitual e criativa e geracional. Eu me permito tudo quando eu vou criar. Então, agora eu acabei de desenvolver um projeto. Eu estava assistindo uma série fantástica na Prime, que é o Tales from the Loop, não sei se vocês viram, e todo o conceito da série e toda a sua visualidade foi baseada nas pinturas de um artista sueco. Então é interessante que é uma série que ela é baseada nas pinturas de um artista sueco. E aí, o que acontece? O que é bacana nisso? Eu tive uma ideia. Eu tenho trabalhado recentemente algumas das minhas ilustrações, recontextualizando-as dentro do Deep Dream, que é uma rede neural do Google, que já existe há alguns anos. Inclusive, eu lancei um videoclipe. Vocês visitem depois o meu site, o meu blog, que é a Arte do Ciberpajé, Edgar Franco, a Arte do Ciberpajé, Edgar Franco, o blog. Todas essas produções que eu estou falando aqui tem lá. Então, tem um videoclipe que é o Enterro dos Deuses, que a gente lançou esse ano, eu e o Caos lá de Brasília. E esse videoclipe é o primeiro videoclipe brasileiro a utilizar o Deep Dream em todos os seus frames. E aí você tem um videoclipe que ele é fantasmagórico, porque você tem criaturas, seres que lembram animais que aparecem em cada frame do videoclipe. E eu tenho utilizado essa rede neural porque eu acho que o artista ele trabalha com as ferramentas do seu tempo. E essas inovações sempre me fascinaram. E eu tenho passado os meus desenhos, minhas ilustrações, no contexto dessa rede neural, para ver o que acontece com esses desenhos. E assim, tem resultados que são interessantíssimos. E eu convidei 6 escritores de ficção científica muito conhecidos para fazer a mesma coisa que eu vi nessa série. Eu vou enviar, né? Inclusive já enviei. Eu envio uma ilustração para ele que passou pela experiência do Deep Dream, né? Ou seja, é uma ilustração minha, mas que tem a mão também de uma inteligência artificial. E esse escritor de ficção científica, só a partir da imagem, vai escrever um conto de ficção científica. Então, são 6 escritores. É o Otávio Aragão, o Jean Danton, o Fábio Fernandes, Luiz Braz, o Edgar Ismanioto e o Fábio Chiva. São escritores de ficção científica muito conhecidos, premiados, que eu admiro muito, e eles toparam a parada. Então, eu estou sempre inventando esses processos criativos novos. Esses dias eu fiquei muito triste que tem um coqueiro. Tem uma entrevista que eu dei para a Quarta Sacerdotisa, para Daniele Barros, está lá no blog, que eu falo sobre uma das experiências minhas com Psilocybe cubensis, e nessa experiência eu tive um contato muito profundo com o mundo vegetal. Eu sempre fui muito ligado ao mundo animal, mas nunca tanto ao mundo vegetal. E dos momentos foi quando eu tive um contato com um coqueiro que tinha aqui no meu jardim, e eu comecei a conversar com esse coqueiro.
ele dialogava comigo, ele falava como a vida dele era difícil, era sofrida, porque as intempéries atrapalhavam ele. Eu nunca tinha olhado para esse coqueiro, era só um coqueiro que dava coco. De repente eu senti que ele estava conversando comigo, dialogando comigo. E eu fiz um HQ que está num dos números da revista Artilectos e Pós-Humanos, que é um título meu anual, que é uma parceria com esse coqueiro. É uma HQ em parceria com o coqueiro. E semana passada eu sofri um baque muito grande, sofri de verdade, fiquei muito triste, porque o coqueiro morreu, adivinha por quê? Um raio caiu nele e ele morreu, né? Quando eles vieram depois derrubá-lo, eu chorei, porque tinha uma coisa tão intrínseca, uma conexão tão intrínseca minha com esse coqueiro, e isso mudou a minha vida. E aí essas coisas que vão para os meus quadrinhos. E como que é isso? Como que é criar quadrinho com coqueiro? Vocês têm que ver a HQ para ver o que eu fiz, né? Essa revista minha aqui, ó, que é Artilectos e Pós-Humanos, vocês podem adquirir essa revista lá no site da editora Marca de Fantasia. São 13 números. É um número por ano. São só HQs curtas, desenhadas por mim, dentro do universo da Aurora Pós-Humana, mas todas experimentais. Então tem HQ em parceria com vegetais, HQ em parceria com robô, né? HQ feita sob efeito de cogumelo, de ayahuasca, de respiração holotópica, né, de experiências sonoras que induzem ao processo criativo, sempre discutindo essa busca da integralidade de ser. Né? Aqui, ó, esse número, que é o número 13, que conecta minhas performances, as performances que eu desenvolvi no ano passado, às histórias em quadrinhos, essas, inclusive, tem links, né, dentro dele que fazem essa conexão com as performances. Vocês podem ver alguns vídeos dessas performances lá no meu blog também, A Arte do Ciberpajé Edgar Franco, e esse número vocês podem baixar no site da editora Marca de Fantasia, que é o número 13. Mas aqui são todos os números, número 12, a capa de todos os números. Então, cada número tem 32 páginas, o número 13 foi o único que foi disponibilizado até agora digital. Os outros vocês podem adquirir direto no site. Esse número, por exemplo, a capa é uma árvore, né? Foi uma época que eu estava tendo umas experiências muito profundas com o mundo vegetal. Então, tem algumas histórias aqui que são todas inspiradas nesse contexto. Né? Número 8, número 9, aliás, número 7. Aqui o número 6. Esse número é muito especial para mim, que é o número que fala do meu processo de transmutação em ciberpajé, que aconteceu no meu aniversário de 40 anos, há cerca de 8 anos atrás, em 20 de setembro de 2011, quando eu me declarei ciberpajé, e esse número traz HQs e HQforismos inspirados nessa transmutação em ciberpajé. E deixa eu pegar uma das chaves aqui da transmutação, para vocês entenderem o que são essas chaves, né? Por exemplo, essa aqui, ó, que é o amoroso. Então é assim, ó. Amar o diferente, amar incondicionalmente. Quer dizer, é uma dessas chaves para a minha mudança, para eu me tornar um ser integral. As capas que eu não mostrei ainda, né? As capas que eu não mostrei só para vocês verem. Aqui já somou mais de 400 páginas, né? Esse número aqui, eu recebi um prêmio nacional, que é o Troféu Bigorna, como melhor revista em quadrinhos de aventura e ficção científica, né, em 2010, né, lá em São Paulo recebeu o prêmio. Os 2 primeiros números aqui da Artilectos e Pós-Humano. Essas histórias, essas discussões todas do meu processo criativo, elas estão em múltiplos livros, né, que têm saído sobre o meu trabalho, que são livros que eu considero que, se vocês tiverem interesse em saber mais sobre essas discussões, eles podem trazer para vocês um pouco mais. Esse aqui é Quadrinhos Expandidos das HQtrônicas aos plugins de Neocórtex. Eu falo muito dessas experiências e desses processos criativos mais recentes meus. Esse é Processos Criativos de Quadrinhos Poético-Filosófico, que é o estilo que eu faço, né, que é um estilo muito peculiar de quadrinhos. Tem um pós-doutorado do professor Elídio Santos Neto que ele vai delimitar esse gênero no Brasil, e eu sou um dos principais criadores desse gênero de quadrinhos poético-filosófico, em que o meu amigo
e também agora que está cursando pós-doutorado comigo, sob minha supervisão, que é o Geisel Andraus, também é um dos principais autores desse estilo. Esse livro aqui, parceria com o Daniele Barros, discutindo o meu trabalho. Esse é um livro do falecido Elídio, que é Os Quadrinhos Poético-Filosóficos de Edgar Franco, onde ele traz uma reflexão muito profunda sobre a minha produção quadrinística, né? Aqui, Agartha, Símbolos e Mitos nos Quadrinhos Poético-Filosóficos, né? Daniele Barros. Um outro livro também que discute, nesse caso é o Agartha, né? É uma análise do meu quadrinho, da minha história em quadrinhos, um álbum em quadrinhos da marca de fantasia, que é o Agartha, e esse aqui, Edgar Franco e suas criaturas no Banquete de Platão, que é da professora Nádia Carvalho, lá da Universidade Federal da Paraíba, né, e discute também o aspecto da vida e da fertilidade uterina presente nas minhas criações. Então, você vê que já tem uma produção vasta discutindo o meu trabalho. E esse livro aqui, esse vocês podem baixar, os outros todos vocês compram na editora Marca de Fantasia, esse vocês podem baixar, que é um livro publicado lá na Oxford Press, na Inglaterra, de dois pesquisadores, um da Universidade de Cambridge e outro da Universidade de Bristol, que eles investigam o pós-humano nas narrativas quadrinísticas da América Latina. E tem um capítulo dedicado à minha obra, que vai correlacionar as minhas performances, o meu trabalho como quadrinista e também como musicista. Então, eu indico para vocês, a gente está chegando ao fim da live aí, o meu trabalho também como musicista. Eu tenho o Posthuman Tantra, que é uma banda que existe desde 2004. Isso aqui são 2 CDs lançados na Suíça. É o New Cortex Plugin e o Transhuman Reconnecting Ecstasy. Eles tratam dessas questões aí de conexão com os processos tecnológicos e transcendência. E esse álbum aqui, que é o mais recente, que é um álbum de 2016, que é o Lúcifer Transgênico, foi lançado na Inglaterra. Esse trabalho é interessante porque eu falo nele sobre o fim da espécie humana devido à degradação gaiana e o surgimento depois de uma nova espécie, que eu chamo de espécie luciferiana, e essa espécie vai ser uma espécie que não vai se desconectar do planeta, ela vai viver em harmonia com o planeta. Então, Lúcifer, nesse caso, é o portador da luz, é aquele que está além do que nós fomos. E o trabalho, ele contextualiza o 666, o 666, porque, na verdade, o 666 nesse trabalho é a espécie humana, são os seres humanos. E eu contextualizei isso criando 6 faixas de 6 minutos cada uma, e as letras têm 6 versos. Então, é um álbum conceitual que fala do fim da espécie humana, de Gaia se renovando e do surgimento de uma nova espécie senciente e consciente no planeta, que é a espécie luciferiana. Só que essa nova espécie vai estar conectada com o planeta e não vai se desconectar dessa noção de que somos entidades naturais. Nós já estamos com 44 minutos. Uma curiosidade, no meu pós-doutorado agora, eu decidi realizar algo que eu nunca tinha feito, que é uma história em quadrinhos baseada em escultura. E eu nunca tinha esculpido e me meti a esculpir também. Então, vou mostrar em primeira mão para vocês, porque eu não mostrei para ninguém ainda, mostrando na live aqui. A história já está pronta, a HQ já está pronta, mas vou mostrar aqui 2 das esculturas que eu desenvolvi. A história chama O Sonho dos Deuses e é uma narrativa metafórica de um último ser humano no planeta Terra, depois da devastação total, encontrando com 3 deuses. 4 deuses, na verdade, que é Naturai, que é a natureza, que é Tecne, que é a tecnologia, a arte que nós criamos, que é a Diana Funga, que é justamente a transcendência através dos enteógenos, e o lobo pós-humano, que é o lado animal. Então, esse personagem, ele vai dialogar nessa terra totalmente devastada, é um deserto, que é o ambiente também da história, como no Ex-Humanos, mas ele vai se defrontar com esses deuses.
e foi tudo esculpido, tanto o cenário quanto os personagens. Então aqui, ó, o personagem do deus Tecne, para vocês verem. Então, são as minhas primeiras experiências com escultura. Eu amei esculpir. Eu tenho essa história que nós temos que inventar coisas novas para a nossa vida, para nós não nos estagnarmos enquanto ser. Então, sempre tentem fazer coisas novas. Por exemplo, essa live é uma coisa nova. Primeira vez que eu estou fazendo na minha vida. Teve dificuldade, teve um pouquinho de frio na barriga, mas isso faz a gente se transmutar, melhorar. E criar essas esculturas foi algo sensacional. Agora eu vou mostrar a Diana Funga para vocês, que é maior. A cor aqui não está muito legal, porque essa luz não está tão boa. Mas dá para vocês terem uma ideia. Essa é a Diana Funga. Então é isso. Eu vou terminar a live aqui agora, fazendo um som para vocês, algo singelo, para a gente continuar nessas reflexões que eu trouxe para vocês até agora. Eu fiquei muito feliz, né? A gente teve momentos na live aqui que tivemos mais de 50 pessoas, então é uma alegria, né? Saber que tem pessoas interessadas em estar escutando o que eu tenho para dizer, e a maior parte de vocês são amigos, não teve tempo de eu poder agradecer um por um, mas assim, minha gratidão profunda com todos que estão aqui, estou vendo vocês, estou feliz demais de ver tantos nomes de amigos, tantas pessoas incríveis, né? Então assim, é uma live para amigos, para pessoas que eu admiro profundamente, e gratidão profunda para vocês, e a gente vai terminando a live então com esse pequeno som que eu vou fazer. Gente, então, muito obrigado vocês, gratidão profunda e um grande abraço do Ciber Pajé!